Tudo bem, pessoal? Queremos dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos estudando, só a fim de que possamos contextualizar a nossa aula, estamos estudando o período da chamada Velha República, ou então da República Oligárquica. Esse período começa em 1894, com a eleição do presidente Prudente Moraes, e vai até a Revolução de 1930, quando a ascensão de Getúlio Vargas ao poder encerra esse período denominado de República Oligárquica ou República dos Coronéis. República do Café com Leite também. Já estudamos várias coisas sobre esse período e na última aula que nós tivemos foi uma live, nós comentamos, debatemos, discutimos sobre os movimentos sociais urbanos que nós tivemos durante a Velha República. E esses movimentos, eles ocorreram por razões diversas, esses movimentos sociais urbanos. Como, por exemplo, a revolta da vacina, lá no Rio de Janeiro, decorrente da insatisfação de algumas pessoas com a política de urbanização do presidente Rodrigues Alves. E aí buscaram um subterfúgio, buscaram um instrumento, um mecanismo para poderem protestar. E a forma encontrada foi justamente se rebelarem contra a obrigatoriedade que havia sido determinada pelo presidente de que a população do Rio vacinasse contra a varíola. Na verdade, existe essa insatisfação contra a obrigatoriedade da vacina, mas insatisfação maior era justamente das pessoas terem que deixar suas residências, terem que sair de suas casas para que, no lugar dessas antigas moradias, ruas, galerias, canais pudessem ser realizados para melhorar a infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro. Depois nós vimos a Revolta da Chibata, movimento contra o uso da chibata, um instrumento de penalidade, um instrumento de punir os trabalhadores. E depois nós vimos também a Greve Geral de 1917, depois vimos o movimento modernista de 1920, na década de 20, que teve como ponto maior a Semana da Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Então, veja, são todos movimentos sociais, movimentos culturais que ocorreram durante a República Oligárquica nas cidades. Nas cidades. Nós temos Revolta da Chibata, Revolta da Vacina no Rio de Janeiro e temos os outros dois, que é o movimento modernista e também a Greve Geral de 1917 em São Paulo, embora o movimento modernista ele não tenha permanecido único e exclusivamente, limitado-se ao espaço da cidade de São Paulo. Mas São Paulo, sem dúvida nenhuma, foi o epicentro da Semana da Arte Moderna de 22. Nós vamos comentar hoje, eu quero estar falando com vocês, estudando com vocês, sobre os movimentos rurais que ocorreram durante a República Oligárquica. Esses movimentos rurais que ocorreram durante a República Oligárquica, eles irão acontecer, sobretudo, lá no Nordeste brasileiro. E esses movimentos, eles denunciam o distanciamento do governo central, do governo federal, que tinha sua sede no Rio de Janeiro, do governo federal, do presidente da República, esse distanciamento do presidente e do governo federal das áreas mais distantes do Sudeste brasileiro. Esses movimentos rurais, eles denunciam essa distância. Um governo que privilegiava as oligarquias, sobretudo as oligarquias de São Paulo, de Minas e do Rio. Um governo que governava exclusivamente para essas minorias. E, consequentemente, nós temos a população dos rincões do Brasil,
a população do Nordeste brasileiro vitimada pela fome, vitimada pela seca, vitimada pela miséria. Então, esses movimentos sociais rurais, eles lutam, eles buscam melhores condições de vida e denunciam a estrutura dos governos oligárquicos, que governavam para as oligarquias. Por isso, república oligárquica, um governo das oligarquias e para as oligarquias. A população pobre estava abandonada. Ainda mais a população pobre, vitimada pela seca no sertão nordestino. É sobre isso que nós vamos comentar. Maioria, sem dúvida, a maioria esmagadora da população brasileira que vivia fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, ela ficou marginalizada durante a República Oligárquica. Ou seja, ela foi colocada na margem, ela foi excluída do processo político. Dessa maneira, nós vamos verificar, está aqui no meio rural, sobretudo no Nordeste brasileiro, surgiram manifestações de descontentamento. Descontentamento por meio do fanatismo religioso, descontentamento expresso, manifestado do banditismo. Nós vamos comentar aqui o movimento de Canudos, o movimento do cangaço, e vamos comentar também a revolta de Juazeiro. Vamos lá, tá? Primeiramente, Canudos. Você deve se recordar que Canudos, nome que se deu a um lugar este situado no sertão da Bahia, numa região conhecida como Belo Monte, junto ao rio Vaza Barris. A revolta ou o movimento de Canudos começa em 1893 e se prolongará até 1897. Quem vai liderar esse movimento? Quem vai liderar essa população pobre, marginalizada, excluída, que passou a acreditar nas palavras de um homem, foi Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele, em função do seu carisma, em função da credibilidade que ele passava, Antônio Conselheiro, ele conseguia atrair as pessoas, ele conseguia passar para as pessoas segurança. Segurança decorrente de sua conduta de vida, uma conduta extremamente austera, uma conduta marcada pela religiosidade, pelo fanatismo religioso. E o Antônio Conselheiro, ele acolhia as pessoas que viviam no sertão. Ele recebia em Canudos as pessoas vítimas da seca e vítimas da fome. E a solidariedade, ela faz milagre. A solidariedade faz milagre. E a solidariedade praticada em Canudos proporcionou a essa população miserável melhores condições de vida. A solidariedade praticada. E Antônio Conselheiro e Canudos começou a incomodar. Começou a incomodar por quê? Mais e mais pessoas, dia após dia, chegavam em Canudos. Dias se passavam e Canudos reunia mais pessoas. Por quê? Porque a vida e o discurso de Antônio Conselheiro conseguia tocar o coração das pessoas, conseguia fazer com que as pessoas confiassem nele. E a liderança de Antônio Conselheiro começa a incomodar. Primeiro vai incomodar quem? Os coronéis da Bahia.
Por quê? Porque os coronéis, eles, com o poder econômico que tinham, eles não conseguiam ter sob sua tutela, sua guarda, tantas pessoas quanto Antônio Conselheiro. E aqui tem uma questão de ciúmes. Ficaram enciumados os coronéis, porque perceberam que o Antônio Conselheiro, somente estimulando e instigando a solidariedade, ele vai conseguir fazer com que centenas de pessoas ficassem sob a sua influência. Nenhum coronel da Bahia tinha a influência que Antônio Conselheiro tinha. Não tinha. Então, a liderança dos coronéis, a liderança política dos coronéis, ela começa a ser questionada. E ela começa a ficar em jogo. E se sentiram ameaçados por essa liderança. Outra questão importante é que padres, bispos da Bahia também foram colocados à prova. Também foram colocados em xeque. Nenhum padre, nenhum bispo, nenhuma liderança religiosa na Bahia tinha a influência que Antônio Conselheiro, o cidadão comum. Mas por quê? Porque, gente, fácil de entendermos. Porque o discurso que a igreja fazia, as pregações que eram realizadas nas igrejas, eram distantes da vida, eram vazias, sem sentido, sem significado, sem relevância, sem conexão com a realidade. E Antônio Conselheiro não. Antônio Conselheiro, ele conseguia tocar na alma, tocar no coração, na vida das pessoas do sertanejo, do morador da caatinga, do pobre, do miserável. E conseguia trazer algum alento para essas pessoas. Então veja você que duas forças que estavam sentindo-se ameaçadas. Igreja e os coronéis. E buscaram um mecanismo, buscaram um instrumento, criaram um pretexto para destruir Canudos. Qual foi o pretexto? Começaram a dizer que, pela data, 1893 a 1897, então estávamos no início da República, né? Começaram a dizer que Antônio Conselheiro era defensor da monarquia. Começaram a dizer que Antônio Conselheiro estava realizando um movimento para restabelecer a monarquia no Brasil. Hoje, gente, quanta maldade. Antônio Conselheiro nem sabia o que era monarquia, não estava nem preocupado, tá? Se o nosso sistema de governo era monarquia ou se o nosso sistema de governo era república. Antônio Conselheiro não estava preocupado com isso. Não existia nenhuma conexão do movimento de Canudos com uma questão política como o restabelecimento da monarquia. Mas precisavam de um pretexto. Precisavam de um pretexto para atacar Canudos, para destruir Canudos. E esse pretexto foi este. Temos que destruir Canudos, porque Canudos é uma ameaça à República. Temos que acabar com Canudos, porque Canudos deseja restabelecer a monarquia no Brasil. E, com esse pretexto, o Arraial de Canudos ele foi atacado. Com esse pretexto, o Arraial de Canudos ele foi destruído. Resistiu bravamente como nunca. Homens e mulheres de Canudos foram sacrificados, foram mortos com todo o requinte de crueldade, toda maldade. Mas Canudos foi uma voz no sertão. Uma voz que gritou, olhem por nós.
nós sertanejos, nós que vivemos no sertão, nós pobres, também somos cidadãos e nós queremos que o Estado faça algo por nós. Que o Estado não faça apenas pelas oligarquias cafeicultoras de São Paulo, que não faça apenas pelas oligarquias leiteiras de Minas ou do Rio de Janeiro. Canudos, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, foi um movimento belíssimo, apesar da forma com que foram destruídos e massacrados. Outro movimento que nós tivemos durante a República Oligárquica foi o famosíssimo, você já ouviu falar, movimento do cangaço. Esse movimento do cangaço, ele acontece também no Nordeste brasileiro. É um movimento extremamente contraditório, tá? Contraditório. Ou seja, há formas e formas de encará-lo, de vê-lo, Alguns vão considerar os cangaceiros verdadeiros heróis. Outros irão considerá-los bandidos. Então, existe essas duas versões, essas duas formas de entender Canudos. Heróis, bandidos. Foram até apelidados de Robin Hood do sertão. Robin Hood do sertão. Por quê? Porque nós vamos verificar que os cangaceiros, sob a liderança de Antônio Virgulino, famoso Lampião, e de Maria Bonita, os cangaceiros, eles saqueavam, eles tomavam o alimento, as riquezas de grandes coronéis no interior do Nordeste, e aquilo que eles saqueavam, eles distribuíam para a população pobre, para a população miserável. Por isso, para os pobres, eles eram considerados heróis, mas para as elites, eles eram considerados bandidos. Eu não vou entrar no mérito se foram ou se não foram heróis. O que me interessa é que você consiga enxergar que esse movimento do cangaço, ele só surge, ele só ocorre, ele só acontece porque o Estado não olhava pelos mais pobres. Se o Estado promovesse políticas, como a política da valorização do café para beneficiar as oligarquias, se o Estado criasse políticas para ajudar os mais pobres do sertão, não haveria espaço para Antônio Conselheiro, não haveria espaço também para Lampião. Então, é importante você conseguir enxergar isso. Quando o Estado não faz a sua parte, ele abre espaço, ele deixa ali uma lacuna para que alguém faça. Alguém faz. Mesmo que a ação de Lampião, de roubar, de saquear, fosse uma ação ilegal, era uma ação valorizada, estimada pela população pobre. Porque aquilo que era objeto da ação de Lampião era distribuído para os pobres. É assim que funciona. Quando o Estado deixa de fazer sua parte. Entenda isso, isso é muito importante. Uma outra revolta que nós tivemos lá no Nordeste brasileiro foi a revolta de Juazeiro. Juazeiro está situada no Ceará. Nós temos duas cidades. Nós temos a cidade de Juazeiro, na Bahia, e temos a cidade de Juazeiro, também no Ceará.
tem duas cidades com o mesmo nome. Juazeiro, que eu estou me referindo, é a cidade cearense. Veja bem, a cidade de Juazeiro era a cidade de Padre Cícero, o Padrinho Cícero. Essa revolta ocorrerá no ano de 1910. Padre Cícero fazia aquilo que o Estado deveria fazer. Padre Cícero fazia aquilo que Lampião fazia, aquilo que Antônio Conselheiro fazia. Por isso que Padre Cícero, até hoje amado, até hoje amado. Até hoje, Padre Cícero, ele é amado lá no Nordeste brasileiro, considerado até santo. Considerado até santo. Embora a igreja não reconheça. Não existe, nem não existiu, um processo de canonização do Padre Cícero. Então, o reconhecimento de Padre Cícero, ele faz parte da cultura popular, do imaginário popular. E o Padre Cícero fazia aquilo que o Estado deveria fazer. Ou seja, assistencialismo. Levava às pessoas uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Levava às pessoas o alimento. E Padre Cícero tinha uma grande influência sobre a população. Sobre a população da região de Juazeiro, mas de todo o estado do Ceará. Todo o estado. Assim como Antônio Conselheiro, assim como Lampião. Até mais do que os dois. Veja bem, ocorre que nós tivemos um presidente nesse período, na Velha República, foi um dos poucos que não era paulista, nem mineiro. Hermes da Fonseca. Era um militar do Rio Grande do Sul. E Hermes da Fonseca, ele decide acabar, ele queria acabar com a força das oligarquias nos estados. Ele cria uma política chamada Política das Salvações. E essa política significava você enfraquecer as oligarquias regionais para diminuir o poder das mesmas. E Hermes da Fonseca, quando decide mexer na oligarquia do Ceará, que comandava o Ceará, família Acioli, o Hermes da Fonseca, ele vai comprar uma briga com o Padre Cícero. Por quê? A família Acioli imediatamente se aliou ao Padre Cícero, porque conhecia o poder, a força de Padre Cícero, capacidade que o Padre Cícero tinha de mobilizar a população pobre, miserável do Nordeste. E essa população pobre do Nordeste, mobilizada pelo Padre Cícero, lutou para que a família Acioli permanecesse no poder. E Hermes da Fonseca não conseguiu tirá-la. Segundo alguns historiadores, justamente esse envolvimento político de Padre Cícero com as elites opressoras, as oligarquias opressoras do Nordeste, é que impediram que o processo de canonização, de beatificação dele, fosse adiante. Então, nós percebemos esses movimentos que ocorrem no Nordeste brasileiro. Todos eles denunciando aquilo que eu falei no começo, denunciando, apontando para o abandono, dizendo, olha, o Estado não chega aqui. As ações do Estado, elas não repercutem aqui. Aquilo que o Estado faz não beneficia a população que vive aqui. Então, esses são os chamados movimentos rurais que nós tivemos durante a Velha República. Então, movimentos urbanos e movimentos rurais. Certinho? Um abraço para vocês. Então, fiquem com Deus.